E aí, pessoal, vamos falar de Bitelo, vamos falar de Ferreira e vamos falar de estratégias do Grêmio, porque agora é decisão em cima de decisão no Campeonato Brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, a hora é dela, placa em MDF do símbolo do tricolor, energia boa arte em MDF, produto oficial licenciado do Grêmio, que você pode ter na sua casa, presentear um amigo, presentear um gremista, decorar a sua churrasqueira, seu quarto. Aqui está. Essa é do tricolor. Tem vários modelos, mas você pode personalizar a sua marca também. Para isso, basta que você entre, converse com a Energia Boa Arte MDF. Na descrição você tem o WhatsApp direto deles, você vai curtir muito o atendimento. Energia Boa Arte em MDF. Gente, o jogo de ontem, eu falei hoje pela manhã nas 5 novas verdades. E eu queria trazer para vocês agora uma discussão sobre um pouco do futuro, mas também algumas análises interessantes do que o Grêmio proporcionou. Ontem chamou a atenção que no banco de reservas do Grêmio, depois eu vou falar do Ferreira e do Bitelo especialmente, mas no banco de reservas do Grêmio ontem, o goleiro não era o Kaique. E o Grêmio, um pouco antes do horário do jogo contra o Cruzeiro, o Grêmio estava jogando contra o Pelotas, lá em Pelotas, pela Copinha, essa Copa regional que nós temos. E no jogo contra o Pelotas, curiosamente, nós tínhamos o Kaique no gol. Jogou o Mila também, jogou uma série de jogadores. O Grêmio venceu por 3-1, fez 3 gols no primeiro tempo e depois sofreu um gol no segundo tempo. Um jogo relativamente fácil porque o Grêmio saiu com 3-0 na frente. Mas o goleiro foi o Kaique, contratado junto ao Ipiranga no último dia da janela, vocês conhecem a história, daí em relação à venda do Breno. E todo mundo indagou, pô, o Grêmio jogando o Campeonato Brasileiro aqui. Aí, o goleiro que o Grêmio contratou em tese para ser uma solução jogando em Pelotas. Será que deu errado e tal? Essa foi uma discussão, assim. E durante o jogo do Grêmio aqui, o Grêmio venceu 3-0, ele cava um amarelo meio sem contexto. Meio sem contexto. O Grêmio joga no domingo que vem contra o Cuiabá, o Grêmio tá fora, depois ele vai para a seleção sub-23, então ficou meio estranho, porque ele não iria cumprir agora, porque depois ele tem o jogo, ele poderia cumprir no jogo contra o Bragantino e tal, ficou uma dúvida no ar. E o Grêmio ainda disse, deu uma risadinha quando perguntaram sobre cavar. E aí ficou claro, o Renato coloca o Kaique para dar ritmo para ele, para que ele possa estar no jogo contra o Cuiabá e depois no jogo contra o Bragantino, que é um jogo mais pesado fora de casa. E aqui uma estratégia que o Grêmio tem. Curiosa, demorou para ser entendida, mas foi uma estratégia. Dito isso, e por que eu falo isso? Porque o Grêmio prepara jogo a jogo e já começou a planejar um pouco antes. E isso se passa também por isso. Mas eu queria, nesse vídeo, falar especialmente do Bitelo e do Ferreira. Ontem, antes do jogo, se falou na negociação do Bitelo. É nesta semana, tá? Se não passar dessa semana, acabou. O clube é o Feyenoord da Holanda. Vai jogar a Champions League e esse seria o clube que poderia levar o Bitelo. É essa semana. Só que ontem, o Bitelo ficou fora do time. Inicialmente se ficou com aquela ideia, tirou para preservar, porque está envolvido numa negociação e tal. Só que ele entra no jogo. Inclusive dá um lindo passe pro gol do PP. E quando ele entra no jogo, se criou a ideia, bom, então a preservação se fez, não tem preservação. Porque ele entra, joga, corre. Ele fez, imagina só, ele dá assistência pro PP e depois ainda faz um gol correndo muito e tal. E aí fica a pergunta, Bitelo é banco deste time agora? Isto impacta na venda dele? O Grêmio precisa vender. Hoje à noite o Grêmio tem uma reunião no Conselho Deliberativo para prestação de contas e para análise do que vem pela frente. Imaginem vocês o tamanho da pressão financeira até dezembro. Então, o Grêmio precisa vender. Essa é uma realidade posta.
Nós entrevistamos na semana passada um membro do Conselho Consultivo que nos confirmou isso, no ar, inclusive. Então, este posicionamento tem. Agora a pergunta que fica, e aí o torcedor quer saber, Bitelo é banco mesmo? Bitelo que joga no 4-2-3-1, ele é o extremo pela direita, mas a posição de origem dele é segundo volante por dentro, com transições e tal. Ele é importante para ser um reserva desse tripé que o Renato está montando mais uma vez. Então são situações novas que precisam claramente de definição. A sensação que dá, para mim, é que Bitelo é banco do Grêmio. Bitelo, nesse momento, é banco. O Renato vai optar pelos 3 volantes e pelo Cristaldo na frente deles. E Bitelo também, além de ser banco, ele está envolvido sim num negócio que até o final de semana nós vamos saber. Até essa nova cara do time do Grêmio vai pressionar ainda mais o Bitelo para sair. Porque é óbvio isso. Imagina o Bitelo com uma opção de fazer um grande negócio na Europa, de jogar uma Champions League e olhando para cá e com chance de ser banco aqui. Então, essa realmente é uma situação nova. Outro jogador que eu queria posicionar vocês é o Ferreira. Ontem, o único momento de insatisfação do estádio foi numa jogada do Ferreira pelo lado direito, que ele tinha 10 opções para passar para os seus colegas e foi para o lance individual, perdeu a bola, a torcida ficou pistola. Único lance de insatisfação em todo o estádio, em todos os momentos. E aqui vai uma ideia que eu comecei a construir ao longo da vida, desses últimos anos esportivos, sobre esse modelo de jogador, que é o jogador do 1 contra 1, individualista, que precisa da bola para isso. Esse jogador é o jogador para fim de jogo. É jogador para fim de jogo. E é jogador muito útil para fim de jogo. É o cara que pega o adversário cansado, que domina essa bola e vai para dentro, que normalmente vai enfrentar defesas um pouco mais fechadas, ou contra-ataques muito mais amplos. Ele não vai ter o meio termo de construção de jogo. E o tipo de jogo dele é botar a bola no pé, olhar para baixo e para cima. Botar a bola no pé, olhar para baixo e para cima. Essa é a realidade. E Ferreira, mais do que nunca, me convence de que eu tinha razão com relação a isso. Renato sabia disso. O único treinador que soube usar o Ferreira perfeitamente no Grêmio foi o Renato, que botava ele para jogar 20 minutos e ele ajudava muito. Tanto é que durante 2 anos o Grêmio insistiu para que ele fosse titular. Ontem, mais uma vez, eu fiquei convencido disso. Um jogo individual, de qualidade, de drible, de capacidade, de vitória pessoal, mas um jogo de uma única carta. Ele só tem essa ferramenta no jogo dele. E isso dá para o futebol atual uma forma de utilização. Tem um jeito de jogar, tem só uma forma de ser usado. E essa forma é faltando 20 minutos, 30 minutos para fazer enfrentamento no 1 contra 1 contra laterais e zagueiros. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.